Saúdo cordialmente a todos vocês que estão conosco para mais essa pregação da Palavra de Deus. Nós estamos nos últimos domingos do assim chamado Ano da Igreja, Ano Eclesiástico. E nesses dias a gente reflete sobre a brevidade da vida, sobre o sentido da vida, a vinda de Cristo, sobre as dificuldades, mas também e principalmente sobre as alegrias que nós temos em Cristo. E alegrias que nós não vamos desfrutar apenas depois da ressurreição, mas as alegrias de Cristo já nos pertencem desde o nosso santo batismo. Que Deus Espírito Santo nos ilumine, santifique, abra nosso entendimento, nossos corações para a Palavra de Deus. Fiquem conosco. Do culto a hora chega, começa a adoração. Nossa alma a Deus entrega em vera humilhação. Ao Santo Deus a mente queremos elevar. É nosso Pai clemente e bênçãos faz jorrar. A Deus estão cantando mil coros celestiais, seu nome celebrando com cânticos reais. Os corações alcemos em santa devoção e a paz de Deus busquemos em sua comunhão. Proclamo o livro santo, a lei ao pecador, enchendo com espanto do juízo aterrador. Da graça boa nova nos traz real perdão, e a fé em nós renova, em Cristo a salvação. Convido a todos a abrirmos nossos corações diante de Deus numa sincera confissão de nossos pecados. Ó Todo-Poderoso Deus e Pai bondoso, eu, pobre e infeliz pecador, te confesso todos os meus pecados e as minhas maldades com que provoquei a tua ira, merecendo com justiça ser castigado já nesta vida e na eternidade. Lamento muito estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Peço que em tua grande misericórdia e por causa do santo e inocente sofrimento e morte de Jesus Cristo, teu amado Filho, tenhas compaixão de mim, pobre pecador. Amém. Diz a palavra de Deus que se nós confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Isto porque Jesus Cristo, com seu santo e precioso sangue derramado na cruz, Ele pagou todas as nossas culpas por todos os nossos pecados. Eu anuncio a vocês, em nome e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, que se a sincera confissão de vocês é que se arrependem dos pecados, que se vocês creem em Jesus e querem corrigir a sua vida pecaminosa pelo auxílio de Deus Espírito Santo, então todos os seus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Salmo 16. Deus está sempre comigo, hino de Davi. Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu tenho segurança. Eu disse a Deus, o Senhor, tu és o meu Senhor, tudo o que tenho de bom vem de ti. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas. Aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmos. Eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que eu tenho. O meu futuro está nas tuas mãos, tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me dás, como são maravilhosas. Eu louvo a Deus, o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro e durante a noite a minha consciência me avisa. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Por isso, o meu coração está feliz e alegre, e eu, um ser mortal, me sinto bem seguro. Porque tu, ó Deus, me proteges do poder da morte. Eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. A leitura encontra-se em Daniel, capítulo 12, versículos 1 até 3, aonde lemos: E o anjo continuou dizendo: Nesse tempo aparecerá o anjo Miguel, o protetor do povo de Deus. Será um tempo de grandes dificuldades, como nunca aconteceu desde que as nações existem. Mas nesse tempo serão salvos todos os do povo de Deus que tiverem os seus nomes escritos no livro de Deus. Muitos dos que já tiverem morrido viverão de novo. Uns terão a vida eterna e outros sofrerão o castigo eterno e a desgraça eterna. Os mestres sábios, aqueles que ensinam muitas pessoas a fazer o que é certo, brilharão como estrelas do céu, com um brilho que nunca se apagará. Até aqui a leitura. A leitura do Novo Testamento nós encontramos em Hebreus, capítulo 10, versículo 11 até 25, que diz assim: Todo sacerdote judeu cumpre todos os dias os seus deveres religiosos e oferece muitas vezes os mesmos sacrifícios, mas estes nunca poderão tirar pecados. Porém, Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar pecados, uma oferta que vale para sempre, e depois sentou-se ao lado direito de Deus. Ali Jesus está esperando até que Deus ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos pés dele. Assim, com um só sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que são purificados do pecado. E o Espírito Santo também nos dá o seu testemunho sobre isso. Primeiro ele diz: Quando esse tempo chegar, diz o Senhor, eu farei com o povo de Israel esta aliança. Porei as minhas leis no coração deles, e na mente deles as escreverei. Depois ele diz: Não lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas maldades. Assim, quando os pecados são perdoados, já não há mais necessidade de oferta para retirá-los. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Até aqui a leitura.
Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Leitura do Evangelho conforme Marcos, capítulo 13, versículo 1 até o versículo 13. Quando Jesus estava saindo do pátio do templo, um discípulo disse: Mestre, veja que pedras e edifícios impressionantes. Jesus respondeu: Você está vendo estes enormes edifícios? Pois aqui não ficará uma pedra em cima da outra. Tudo será destruído. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, olhando para o templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Conte para nós, quando é que isso vai acontecer? Que sinal haverá para mostrar quando é que todas essas coisas vão começar? Então Jesus começou a ensiná-los. Ele disse: Tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: Eu sou o Messias. E enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará outro. Em vários lugares haverá tremores de terra e falta de alimentos. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Vocês precisam ter cuidado, porque serão presos e levados aos tribunais e serão chicoteados nas sinagogas. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados e falarão a eles sobre o Evangelho. Pois antes de chegar o fim, o Evangelho precisa ser anunciado a todos os povos. Quando prenderem e entregarem vocês às autoridades, não fiquem preocupados antes da hora com o que irão dizer. Quando chegar o momento, digam o que Deus lhe der para dizer. Porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito Santo. Muitos entregarão os seus próprios irmãos para serem mortos, e os pais entregarão os filhos. E os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Até aqui a leitura do Evangelho. Nós cremos todos num só Deus,
Nosso Pai e Criador, que governa a terra e céus, anjos cantam-lhe louvor. Tudo faz com seu poder, sempre quer nos socorrer. E cremos no Senhor Jesus, que da Virgem Mãe nasceu, com sua morte lá na cruz, a Satã por nós venceu. Vitorioso ressurgiu, e com glória ao céu subiu. E cremos no Consolador, que do Filho e Pai provém, sendo o terno amparador dos que em aflições se veem. Estriona, bom Senhor, cantem todos teu louvor. No Senhor e Salvador Jesus Cristo, estimadas irmãs, irmãos, que Deus Espírito Santo abençoe a todos nós também nesse momento, ao meditarmos na Palavra de Deus, extraída das leituras bíblicas do dia de hoje, sob o tema Vida Eterna em Jesus Cristo. Que Deus Espírito Santo nos abençoe. Amém. Tempos atrás eu ouvi uma palestra do pastor e professor do Seminário Concórdia, Seminário de Teologia da nossa igreja, dizendo algo que me surpreendeu num primeiro momento. Ele diz que a vida eterna já começou. Nós cristãos já vivemos na vida eterna. Eu digo assim que num primeiro momento eu fiquei surpreendido, porque a gente costuma pensar, quando se ouve a palavra vida eterna, no pós-morte, depois da ressurreição dos mortos. Mas depois da explicação dele, pensando no sentido dessas palavras, tive que dar razão para ele. A vida eterna já começou, é algo presente, não só algo futuro. A vida eterna começou para a grande maioria de nós no sacramento do Santo Batismo, quando nós recebemos o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. A diferença entre a vida antes da morte e depois da morte, no caso dos crentes, é que aqui neste mundo, na vida eterna já começada, nós ainda não desfrutamos em toda a sua plenitude todas as delícias prometidas aos filhos de Deus. Nós ainda não desfrutamos da ausência de dor, da ausência de perigos, da ausência de sofrimentos, da ausência de lágrimas, porque nós ainda estamos do lado de cá. Nós passaremos pela morte, ou Cristo na sua vida, na sua vinda, nos transformará. Mas a frase em si, a vida eterna já começou, ela já é nossa, ela é absolutamente verdadeira. O que, como eu já disse, não significa que nós não tenhamos problemas neste mundo. Aliás, nós temos muitos problemas neste mundo. E a razão dos problemas é que todos nós, por natureza, nós somos pecadores, nós nascemos mortos espiritualmente, nós revivemos para a vida eterna no nosso santo batismo. Hebreus 3, no versículo 19, diz que nenhuma pessoa é aceita por Deus por fazer o que a lei manda. Ninguém consegue remediar essa situação de sermos pecadores
por natureza e que de todos os dias pecarmos contra a santa vontade de Deus, ninguém consegue remediar essa situação por conta própria. O salmista Davi, no Salmo 51:5, ele diz que eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Efésios 2:1-3 diz que éramos por natureza filhos da ira de Deus, como também os demais. Mas a Bíblia também está cheia de textos afirmando, mostrando onde está a solução. A leitura bíblica de Hebreus 10, nos versículos 12 e 14, diz claramente que pelo único sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, pelo único sacrifício do sacrifício de Deus, nós temos vida eterna. Quando o sacrifício de Cristo foi realizado de uma vez por todas e por todas as pessoas. E se isso é verdade, não resta mais nada a fazer a não ser crer nesse sacrifício. E o sacrifício de Cristo não pode, nem deve, não precisa ser repetido, né? Então, em Hebreus, logo adiante, nos versículos 17 e 18 de Hebreus 10, diz que é este sacrifício que nos dá o perdão dos pecados e que já não há mais necessidade de um novo sacrifício. Portanto, crendo nesse Cristo, no que Ele fez por nós, nós já estamos no gozo da vida eterna. Voltando às dificuldades, nós temos neste mundo ainda muitas dificuldades. Eu diria que nós temos dificuldades próprias, uma razão interna, e dificuldades externas que o mundo nos impõe. As dificuldades próprias, algumas, nós ainda estamos sujeitos a toda espécie de tentações. Nós estamos sujeitos a sermos tentados por dúvidas inclusive quanto ao amor de Deus. Nós ainda caímos em pecado por fraqueza, infelizmente, nós ainda caímos em pecado. Nós ainda sofremos de falta de amor para com o nosso semelhante. Nós ainda somos egoístas, somos pessoas vaidosas. Às vezes achamos que nós nos bastamos a nós mesmos, às vezes achamos que somos melhores que os demais. É por isso que diariamente nós fazemos confissão dos pecados. E quanto às dificuldades externas, alheias às que o mundo nos impõe? No Evangelho de hoje, de Marcos 13, Jesus Cristo diz que neste mundo há muitas tribulações. E ele chama essas tribulações de como que, fazendo uma comparação, como que dores de parto. Depois das dores de parto, aí sim vem a alegria, depois do nascimento do bebê. E Jesus faz uma colocação, ele elenca algumas dessas dores de parto. Primeiro, Jesus Cristo diz que aqui no mundo surgirão muitos falsos cristos, falsos messias, dizendo que são ele mesmo. E o mundo está cheio de falsos messias, o mundo está cheio de falsos profetas, que anunciam coisas que Cristo não anunciou. Depois Jesus continua dizendo que haverá guerras, terremotos e fome. Guerras, rumores de guerras, já houve no seu tempo, houve em Jerusalém, em toda a Judéia, na Palestina, no Império Romano, através de todos os tempos e até hoje. Terremotos. Volta e meia você ouve de terremotos. Tempos atrás houve aquele grande terremoto no Haiti, devastando aquela ilha, né? E terremotos continuam acontecendo. Fomes, nos mais diversos lugares, por secas, inclusive a gente passando fome por causa da epidemia, da pandemia atual, Covid-19. Mas tudo isso, Jesus, são dores de parto e são sinais do fim. Ou seja, nós vivemos na iminência do fim desde que Cristo se ausentou visivelmente daqui. E ele prometeu voltar, só não nos disse quando. Mas nós vivemos nesta iminência da volta de Cristo. Será que em meio a essas dores de parto nós estamos sozinhos? Não. Deus está conosco.
nós somos instados a ficarmos fiéis a Jesus. Em Hebreus, capítulo 10, também diz que nós temos que ficar fiéis na fé, fazermos a boa confissão da nossa fé, não negarmos a nossa fé. Jesus fala que nós somos testemunhas, mesmo em meio à perseguição. Os discípulos, os apóstolos seriam levados até diante de autoridades civis, autoridades religiosas. Eles seriam julgados por essas autoridades, mas isso seria também oportunidade de testemunho a respeito de Cristo Jesus. Jesus também diz que eles seriam perseguidos, nós somos perseguidos, e eventualmente até por familiares, pais contra os filhos, filhos contra os pais, irmãos entre si, até ao ponto de alguns morrerem. E onde encontrar então ajuda? Essa ajuda toda, ela está no Senhor. O Salmo 16, ele diz coisas maravilhosas sobre essa ajuda. Nos versículos 5 e 6 é dito: Tu, ó Senhor, Deus, és tudo que tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me dás. Como são maravilhosas. E a bênção maior é a plenitude da vida eterna, a ressurreição e a vida plena. Uma outra versão da Bíblia, ela diz, no lugar de bênçãos maravilhosas, diz assim: é muito linda a minha herança. A minha herança é Cristo, a minha herança é a plenitude de bênçãos. E no versículo 10 do Salmo 16 é dito que Deus me protege até do poder da morte, porque eu sou mortal, é o último inimigo a ser vencido. E no versículo 11 diz que Deus me mostra o caminho que leva à vida. Eu já estou nessa vida desde o meu batismo, mas eu irei definitivamente para o gozo eterno. Tudo isso, Deus me conduz. Queridas irmãs, queridos irmãos, Deus é o nosso maior tesouro. Jesus Cristo é o maior tesouro, a razão da nossa vida. O perdão dos pecados nos garante a vida eterna. Isso é tudo o que a rigor precisamos. Nós já estamos nessa vida eterna, mas na primeira parte da jornada, nós ainda estamos do lado de cá, por assim dizer. Mas essa parte da jornada está com os dias contados. O profeta Ezequiel, no capítulo 12, nos versículos 1 a 3, ele diz que na vinda do Senhor serão salvos todos os que tiverem os nomes inscritos no livro da vida de Deus. Essa é uma linguagem que aparece em outros lugares na Bíblia também, no livrinho de Deus, no caderno de Deus, na mão direita de Deus. Cada crente em Cristo Jesus tem o nome anotado, ou seja, a pessoa está ali. Daniel também diz claramente, referindo-se aos que creem em Jesus, aos que têm o nome escrito no livro da vida, ele diz claramente que os que já tiveram morrido, ou seja, no dia da vinda de Jesus, eles viverão de novo. Uns terão a vida eterna e outros sofrerão o castigo eterno e a desgraça eterna. Portanto, isso também é uma chamada, um convite ao arrependimento, é uma chamada e um convite a ficarmos firmes em Cristo Jesus. E Daniel também faz uma promessa que aqueles que ensinaram os caminhos de Deus, o caminho de Jesus, a muita gente, estes resplandecerão como estrelas no céu. Ele não diz que serão estrelas, é uma comparação, resplandecerão como estrelas. Queridas irmãs e irmãos, nós já estamos pela fé em Cristo na vida eterna, mas ainda não desfrutamos nela na sua plenitude. Mas as promessas, muitas já se cumpriram e todas elas se cumprirão. Cristo preparou tudo para nós. Ele disse que aquele que ficar firme na fé até o fim, esse será salvo. Que nós não abandonemos jamais a nossa fé e a prática da nossa fé, o amor ao próximo. Quando dúvidas nos assaltam, angústias e tentações nos sobrevierem, busquemos auxílio em Deus, na sua palavra.
e que Deus Espírito Santo nos mantenha fiéis até o fim, aconteça o que acontecer, para desfrutarmos a vida plena que está preparada e prometida para nós. Deus é fiel e Ele cumpre suas promessas. Amém. Convido a todos vocês para agora falarmos com Deus em oração. Ó Todo-Poderoso e Eterno Deus, Teu é o reino, o poder e a glória. Nós te agradecemos e louvamos porque nos fizeste Teu povo e ovelhas do Teu rebanho, e por vires a nós diariamente em Tua santa palavra e sempre que recebemos os Teus sacramentos. A promessa do novo céu e da nova terra nos enche de esperança. Lá não ouviremos mais o som do choro e o grito da aflição. Não haverá mais morte e tudo estará em perfeita harmonia. Aguardamos ansiosamente pela indescritível paz que preparaste para os que te amam. Assegura-nos de que estaremos contigo na vida eterna, porque assim nos prometeste em Cristo Jesus. Guarda-nos alertas e preparados para o dia em que Jesus voltará como Rei para julgar todas as nações. Dá-nos conhecimento da Tua palavra para termos firmeza contra aqueles que tentam nos enganar com ensinos falsos. Ajuda-nos a permanecer firmes até o final. Enquanto aguardamos a Tua volta, dá-nos forças para suportarmos perseguições por causa de nossa fé. Dá-nos coragem de participar no anúncio do Teu Evangelho por todo o mundo. Usa-nos para levar a Tua palavra de esperança aos doentes e aos que sofrem. Preserva entre nós um governo que nos permita exercer livremente a fé. Concede paz ao nosso país e às demais nações do mundo. Auxilia-nos a crescer no amor de uns para com os outros. Concede harmonia à Tua Igreja sobre a terra, para que a Tua vontade seja feita.
Estende a tua mão curadora aos doentes, tua presença aos solitários, tua coragem aos que vivem com medo e a tua esperança aos desesperados, e abençoa também, consola, conforta na esperança da ressurreição os enlutados. Enquanto aguardamos a vinda de teu Filho no juízo final, faze-nos permanecer firmes na fé em Cristo e em santidade de vida, preparados para o encontro com Jesus Cristo, nosso Rei, em nome de quem nós oramos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Alimentados pela palavra de Deus, recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.